Era uma manhã de segunda-feira, particularmente cinzenta em Brasília, quando o presidente recebeu uma ligação inesperada. Senhor presidente, temos uma situação delicada, disse o ministro das Relações Exteriores, claramente nervoso. O embaixador que enviamos para a Suécia. Bem, digamos que ele causou um incidente diplomático, envolvendo um alce e uma festa de karaokê. O presidente suspirou profundamente. E agora? Precisamos de um substituto imediatamente. Alguém que represente verdadeiramente o espírito alegre do povo brasileiro. Foi então que a secretária, meio sem querer, comentou: "Que pena que o Gustavo Lima não pode ser embaixador, né? Aquele homem é a cara da alegria brasileira." Um silêncio tomou conta da sala. Olhares se cruzaram. Uma ideia maluca começou a tomar forma. 3 dias depois, Gustavo Lima estava em um avião para Estocolmo, ainda sem acreditar completamente no que estava acontecendo. Ele havia sido oficialmente nomeado embaixador especial da alegria brasileira. Um cargo que, tecnicamente, acabara de ser inventado. "Gustavo", disse o chefe de gabinete durante o briefing no avião, "sua missão é simples. Faça os suecos sorrirem. Nosso país precisa melhorar suas relações com a Escandinávia e acreditamos que você é o homem certo para isso." Gustavo ajustou a gravata diplomática, que ele insistiu em usar por cima de uma camisa xadrez, e perguntou: "Posso levar meu violão?" "Por favor, leve." A chegada em Estocolmo foi memorável. Enquanto outros diplomatas desciam do avião com suas maletas executivas, Gustavo apareceu com seu violão, um chapéu de couro e um sorriso que poderia iluminar todo o aeroporto durante o inverno sueco. Na primeira reunião oficial, quando o ministro sueco das Relações Exteriores começou um discurso formal sobre acordos comerciais, Gustavo o interrompeu educadamente. "Ministro, o senhor já ouviu falar de balada?" E ali mesmo, na sala de reuniões do governo sueco, nasceu o momento mais inusitado da diplomacia brasileira. Gustavo pegou seu violão e começou a tocar. Em 5 minutos, diplomatas suecos de cabelos grisalhos estavam batendo palmas e tentando cantar em português. A notícia se espalhou rapidamente. Embaixador brasileiro transforma a reunião diplomática em festa. Estampou os jornais locais. As redes sociais explodiam com vídeos de funcionários do governo sueco tentando dançar sertanejo nos corredores ministeriais. Em uma semana, Gustavo havia conseguido algo que décadas de diplomacia tradicional não tinham alcançado. Os suecos estavam genuinamente interessados no Brasil. Não apenas nos recursos naturais ou oportunidades de negócio, mas na cultura, na música, na alegria contagiante que Gustavo representava. O ponto alto veio quando ele organizou o primeiro Festival de Inverno Brasileiro, em plena Estocolmo gelada. Conseguiu convencer os locais a montarem barracas de pastel na neve, enquanto ele tocava hits sertanejos em um palco improvisado na Praça Central. "Como você faz isso?" perguntou a embaixadora francesa, invejosa do sucesso de Gustavo. "Diplomacia. Não é só protocolo", respondeu ele afinando o violão. "Às vezes é só sobre fazer as pessoas se sentirem bem. E quando as pessoas se sentem bem, elas querem conversar, querem ser amigas." 6 meses depois, os acordos comerciais entre Brasil e Suécia haviam aumentado 300%. O turismo sueco para o Brasil disparou. E Gustavo Lima se tornou a primeira pessoa na história a receber o título honorário de cidadão de Estocolmo, cantando uma música. Quando finalmente voltou ao Brasil, foi recebido como herói nacional. Na coletiva de imprensa, um jornalista perguntou qual havia sido o segredo do seu sucesso diplomático. Gustavo sorriu, ajeitou o chapéu e respondeu: "Cara, eu só fui eu mesmo. Levei um pouquinho do nosso jeitinho brasileiro para lá. No final das contas, todo mundo quer é ser feliz, né?
E se a música pode fazer isso acontecer, então ela também pode aproximar países. E assim, Gustavo Lima provou que às vezes a melhor diplomacia não vem dos manuais, mas do coração e de um violão bem afinado. 3 anos se passaram desde a aposentadoria diplomática de Gustavo. A fazenda havia se tornado um pequeno santuário, onde ele recebia visitas de amigos do mundo inteiro. Pierre Alexandre vinha todo ano trazer queijos franceses para Dona Maria, que havia se mudado para uma casinha na propriedade. O primeiro-ministro japonês enviava flores de cerejeira a cada primavera, e a doutora Marina mandava fotos dos pinguins que continuavam dançando na Antártida. Gustavo havia lançado um álbum chamado Diplomacia do Coração, com as músicas inspiradas em suas aventuras pelo mundo. O sucesso foi estrondoso, mas ele mantinha uma rotina simples: acordar cedo, cuidar dos animais, compor e tocar nas festas da região. Era uma manhã de domingo quando o telefone tocou pela última vez. Gustavo? A voz era diferente, mais séria. Aqui é o próprio presidente. Opa, presidente, tudo bom? Gustavo, preciso de você. Uma última vez. Ah, não, presidente, já conversamos sobre isso. Gustavo, é sobre a Cúpula Mundial do Clima. Estão reunidos 195 países em Brasília, mas as negociações emperraram. Ninguém consegue chegar a um acordo. Estão todos de birra, cada um puxando para seu lado. Gustavo suspirou. E o que eu tenho a ver com isso? Você é a única pessoa que eu conheço que conseguiu fazer suecos dançarem, franceses comerem pão de açúcar, japoneses relaxarem e pinguins. Bem, pinguins dançarem também, talvez você consiga fazer 195 países se entenderem. Presidente, isso é muito maior do que... Gustavo, o planeta está literalmente em jogo. Se esses caras não se entenderem nos próximos 3 dias, perdemos uma década inteira de progresso ambiental. E você sabe que depois pode ser tarde demais. Gustavo olhou para sua esposa, que havia escutado a conversa. Ela assentiu com a cabeça, sorrindo. Última vez mesmo? Perguntou ele. Palavra de presidente. O Centro de Convenções de Brasília nunca havia visto nada igual. Delegações de 195 países, cada uma mais irredutível que a outra. Ambientalistas furiosos, industriais teimosos, países ricos culpando países pobres acusando países ricos. O impasse era total. Gustavo chegou sem pompa, apenas com seu violão e uma ideia maluca. Pessoal, disse ele para a equipe organizadora, eu preciso de um favor. Cancelem todas as reuniões de hoje. Vamos fazer diferente. Gustavo, são chefes de Estado. Não dá para cancelar. Confia em mim. Uma última vez. Às 18 horas, todos os delegados foram convidados para o pátio central do Centro de Convenções. Havia mesas espalhadas, não por países, mas misturadas aleatoriamente. A comida era tipicamente brasileira, preparada por cozinheiras de vários estados. O que está acontecendo? Perguntou o chanceler alemão. Diplomacia brasileira, respondeu o presidente sorrindo nervosamente. Gustavo subiu em um pequeno palco, improvisado. Gente, eu sei que vocês estão aqui para salvar o planeta. Eu também quero isso. Mas antes de falarmos de metas e números, que tal conhecermos uns aos outros como pessoas? Um murmúrio percorreu a multidão. Eu vou tocar algumas músicas. Não músicas brasileiras, não músicas americanas ou chinesas. Músicas sobre casa, sobre o lugar onde todos nós vivemos. Então Gustavo começou a tocar algo que ninguém esperava. Uma melodia que ele havia composto nos últimos dias, misturando elementos musicais de todos os continentes. Era africana e asiática, europeia e americana, indígena e moderna, tudo, ao mesmo tempo. Esta se chama Casa Azul, disse ele. É sobre o único planeta que temos. Lentamente, algo mágico começou a acontecer.
A primeira-ministra da Nova Zelândia começou a conversar com o presidente do Quênia sobre sustentabilidade em suas fazendas. O representante da China descobriu que tinha muito em comum com o da Dinamarca sobre energia renovável. O delegado do Brasil acabou ajudando o da Austrália a entender como combater queimadas. Gustavo continuou tocando, mas agora eram pessoas compartilhando histórias, não países defendendo posições. Como você sempre faz isso? Perguntou a chanceler canadense, aproximando-se do palco. Não faço nada demais, respondeu Gustavo, sem parar de tocar. Só lembro todo mundo que antes de sermos brasileiros, alemães, japoneses ou canadenses, somos todos humanos. E humanos se entendem melhor quando estão relaxados. Na manhã seguinte, as negociações oficiais recomeçaram. Mas algo havia mudado. Os delegados não se tratavam mais como estranhos. Haviam se tornado, de certa forma, amigos. Em 2 dias, conseguiram chegar ao acordo ambiental mais ambicioso da história da humanidade. Não porque as posições técnicas tivessem mudado, mas porque agora eles realmente queriam encontrar soluções, juntos. O acordo foi batizado informalmente de Protocolo Casa Azul, em homenagem à música de Gustavo. Na cerimônia de encerramento, Gustavo foi chamado ao palco para uma homenagem especial. Representantes de todos os 195 países se levantaram e aplaudiram por 5 minutos ininterruptos. Gustavo Lima, disse o secretário-geral da ONU, você provou que a melhor diplomacia não precisa de protocolos complexos, precisa apenas de humanidade. Gustavo se aproximou do microfone emocionado. Gente, eu só quero dizer uma coisa. Durante esses anos todos, visitei muitos lugares, conheci muitas culturas diferentes. E aprendi que no fundo mesmo, todo mundo quer a mesma coisa. Ser feliz, cuidar da família, ter um lugar seguro para viver. Ele pegou o violão pela última vez no papel de diplomata. Esta é a última música que vou tocar como embaixador. Depois disso, volto para minha fazenda, para meu gado, para minha vida simples. Mas quero deixar vocês com uma música sobre esperança. E então, Gustavo tocou Casa Azul mais uma vez. Mas desta vez, 195 delegações cantaram junto, cada uma em seu idioma, criando a mais bela polifonia que aquele centro de convenções jamais havia ouvido. 10 anos depois, Gustavo Lima era um senhor de cabelos grisalhos que cuidava tranquilamente de sua fazenda. O protocolo Casa Azul havia sido um sucesso. As emissões globais haviam diminuído 40%. A cooperação internacional estava no melhor momento da história. E o mundo parecia um lugar um pouco mais esperançoso. De vez em quando, recebia cartas de ex-delegados, agora amigos, contando sobre seus países, suas famílias, suas conquistas ambientais. Uma tarde, sua neta de 7 anos perguntou, vovô, é verdade que você já foi embaixador? Gustavo sorriu, afinando o velho violão. Foi, minha netinha, mas sabe qual foi o meu segredo? Qual? Eu nunca esqueci que, no fundo, todo mundo é igual. Todo mundo quer ser feliz. E música? Ele tocou alguns acordes suaves. Música faz todo mundo feliz. A menina sorriu e se aninhou no colo do avô, enquanto ele tocava suavemente no fim de tarde goiano. E naquele momento, a fazenda parecia conectada com o mundo inteiro. Um mundo um pouco melhor, um pouco mais unido, graças a um homem simples que descobriu que a melhor diplomacia é aquela que vem do coração. O sol se pôs, os últimos acordes ecoaram no ar, e Gustavo Lima, o embaixador aposentado da alegria, finalmente descansou seu violão, sabendo que sua missão na terra estava cumprida,